Hoje é dia 17 de maio de 2022. O Paulo Sérgio, eu prometi que não falo mais na terceira pessoa. Agora é o pronome pessoal. Eu prometi que não falo mais na terceira pessoa. Então eu devo dizer que durmo um pouco. Aos 86 anos de idade, os homens, as mulheres muito menos, têm esse tipo de problema. Os homens começam a precisar menos de sono, por consequência pensam mal e pensam mais. Eu fui olhar no celular a ver um retrospecto de duas carreiras. Uma, a do juiz Sérgio Moro, a outra, a do Luiz Inácio Lula da Silva, candidato outra vez à presidência da República, e já foi. E já passou apertos na mão exatamente de Sérgio Moro. Foi interrogado por ele, um pedacinho do interrogatório dele, lá naquele episódio do Sítio. Eu posso pôr abaixo para ver a discussão entre Lula, que mais não era presidente, e ele, Sérgio Moro, enquanto era plenipotenciário. E o futuro não havia chegado. O futuro era uma prospecção, era uma expectativa
que surgiu porque agora Luiz Inácio é candidato à presidência outra vez. E Sérgio Moro desceu, não, transportou-se a outra escala, como essas escalas desse piano que eu acabei de tocar. Passou de Dó maior para Lá menor, em outros termos. Era, assim, um plenipotenciário enquanto juiz da Lava Jato. E, de repente, se vê agora calçando outras pretensões, agora políticas, antes judiciais, com Dallagnol. Dallagnol, Ministério Público ao lado, também persecutor enorme daqueles questionamentos correspondentes à Lava Jato, hoje desmontada praticamente. E eu ontem, antes de tentar dormir, abri o celular e procurei o interrogatório de Luiz Inácio feito na questão do sítio por Sérgio Moro. Aquilo não foi interrogatório, foi uma briga, porque Sérgio Moro insistia em saber das coisas e Luiz Inácio também teimosamente pretendia saber o que Sérgio Moro queria saber a respeito das acusações contra ele, Lula, e dizia Lula, eu não sei o que é. O senhor me diga, então, uma disputa entre Lula enquanto réu e Sérgio Moro enquanto juiz. Daí as coisas se movimentaram no tempo. A manhã seguinte chegou. A expectativa surgiu em concretude de outra forma. Luiz Inácio é candidato à presidência da República agora, depois de curar o câncer de laringe ou assemelhado que ele tinha. E Sérgio Moro deixou de ser juiz. Porque o moço largou a magistratura, desvencilhou-se daquilo que é uma vestimenta sagrada, que é a toga, e buscou um panorama que, na verdade, era um panorama político. Transformou-se em que, se a memória minha não falha, transformou-se em ministro da Justiça de Bolsonaro? De Bolsonaro. Virou ministro da Justiça do outro candidato à presidência da República, Bolsonaro, que levou uma facada no abdômen, curou-se, anda de esqui aquático da Marinha por aí e é extremamente agressivo, inclusive com a jurisdição, com o Supremo Tribunal Federal. Foi o presidente da República que convidou o ex-juiz, que jogou fora uma promissora vida na magistratura, convidou Sérgio Moro a ser ministro da Justiça, com esse compromisso de estilo. Deve ter feito alguns, porque consta que Sérgio havia reivindicado que a família dele, ex-juiz, tivesse garantias, que não teve, porque o Sérgio Moro largou a toga, desvencilhou-se da sacrossanta veste de magistrado federal e, na acepção real da palavra,
introduziu-se na vida política, bailando este bailado que é cheio das tricas, constituídas as tricas por buracos na razoabilidade do comportamento adequado a uma vida extremamente honesta, e se meteu nessa coisa, que é a disputa para ser alguma coisa. Senador da República, dificilmente, ou seria deputado. Sérgio Moro, candidato a deputado federal, a meu ver, perceba-se, eu não estou falando na terceira pessoa, não é ao ver, ao parecer do Paulo Sérgio, não, ao meu ver, do já octogenário criminalista, ao meu ver, se for candidato a deputado federal, vai ser eleito. Porque quem acredite em Sérgio Moro, se me perguntarem se eu gosto dele, eu nunca tive um processo criminal submetido ao ex-juiz federal. Eu sempre o vi como uma criatura muito severa, embora com uma elegância básica. Nunca ofendeu ou foi dramaticamente agressivo com qualquer réu. Mas Sérgio Moro definitivamente como juiz ou como gente não conseguia ou não conseguiu ser sorridente ou simpático. Eu não me lembro de Moro ter dado uma gargalhada em algum momento do exercício da jurisdição. Não se diga que o juiz precisa ser muito risonho ou dar gargalhadas, mas um sorriso não faria mal. Mas não é por isso que o Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, não consegui gostar de Sérgio Moro. Ele tem uma expressão dura. É duro, é sinteticamente posto fisionomicamente ao olhar de terceiros. E um político precisa ser carinhoso, risonho, alegre, precisa abraçar os outros mesmo no meio da pandemia. Então, é uma penetração difícil na vida política para esse moço, e eu vou dizer para esse moço, porque tenho direito a isso aos 86 anos e com uma vida que já perlustrou muitas coisas, inclusive saiu vivo e indene de todo o episódio de torturas do golpe de 64 até a proclamação da República, no sentido prático, foi isso. Então eu posso chamar Sérgio Moro de rapaz. Está começando o processo de amadurecimento pleno e vai partir para o envelhecimento daqui a algum tempo. Por que o moço fez isso? Por que o moço deixou a magistratura, onde um certo aspecto estava a ser engalanado, no mínimo, por parte da população brasileira? Tirou a toga e se meteu nesta coisa que é a prática política, que é cheia das armadilhas, uma briga de gato e rato em que não se sabe quem é o gato e quem vai ser o rato no futuro entrante. E eu volto ao raciocínio primeiro. Antes, juiz da Lava Jato, com o Lula
a se defender também agressivamente, submetido ao banco dos réus. E agora, num sentido bem pragmático, embora em outro patamar, é agora adversário. Adversário político, porque as posições, os posicionamentos ainda são diferentes. Luiz Inácio veio lá das plagas próximas ao mar, ou veio do conflito trabalhista de beira-mar ou de beira da praia, ou do Santo Andrés da vida, se é assim que o plural se pronuncia em relação às cidades com tal nome ou com tal sufixo. O que aconteceu? O que aconteceu para os dois estarem hoje naquela expressão que alguém pronunciou a mim no passado, o destino nos unir? Era alguém que tinha uma pronúncia meio inglesa, o destino nos unir. O destino uniu os dois. O ex-magistrado plenipotenciário, sem toga agora, e o ex-presidente da República, candidato outra vez, e presidenciável, com certeza. Por que esse moço fez esse tipo de opção? Ele deveria, no mínimo, uma satisfação ao povo, porque Sérgio Moro tem idade, eu não sei quantos anos tem o moço, é moço, 50, quem sabe, 51, 47, há líderes políticos que começaram a aparecer mais tarde, há outros que iniciaram a vida política muito mais cedo, mas eu acho que Sérgio Moro deve ter os seus 50, 49 para 50 anos, e não vou olhar, apertar os botões do celular a saber lá no Google quantos anos ele tem, mas tem entre os 48 e 51, quem sabe. Idade inferior ao do meu filho mais moço. Idade muito inferior àquela hoje cognominada como expectante do amadurecimento pleno, 55 anos. Eu tive um tio-avô, o único religioso da família Almeida Leite, com uma parte dos americanos também, que era sacerdote. Aos 70 anos ele se queixava de estar com artrose, artrite, e velho. Hoje, aos 70 anos, a criatura é bastante ativa ainda e pontifica muitas vezes em todas as artes, desde a ciência até a prática política. Há muitos políticos no país com idade superior a isso. Então, por quê? Porque Sérgio Moro largou a magistratura e se meteu nestas trincas, que são trincas, cheias das nuvens sombrias, repletas das tempestades e metidas nas florestas, aquelas aves agourentas, determinando a sorte e o azar de um ou outro político, fadado a ser alguém ou fadado a não ser ninguém. O Sérgio Moro vai ser candidato a deputado? Com certeza deve sê-lo. Ou optaria por introduzir-se na advocacia?
evidentemente com os lauréis de antes ministro da Justiça e com uma passagem na vida que autorizaria uma espécie de alforria a ser contratado como consultor ou mesmo como advogado por grandes empresas que o Brasil tem. Quem não gostaria de contratar Sérgio Moro como consultor jurídico ou como advogado mesmo, assinando petições? Seria um motivo de honra e de glória para pessoas jurídicas como as grandes empresas que há no Brasil. Mesmo porque os ministros, os desembargadores, os juízes que se aposentam e passam para outro patamar no exercício da ciência jurídica, quando se inscrevem na Ordem dos Advogados, são bem recebidos e têm, sim, possibilidades muito boas de sobrevivência adequada nas contratações que os patamares da ciência jurídica oferecem a quem vem do exercício prolongado da toga. Porque Sérgio Moro deixa a magistratura e penetra nesse quarteirão cheio dos lugares escuros, onde eu penso é um noviço e onde o seu anterior réu, Luiz Inácio, é pós-graduado, super pós-doutoramento na arte política. Na arte política, o Lula e Sérgio Moro andando por aquelas sondas micrométricas que estão a ensiná-lo sobre os acidentes de percurso. Por quê esse moço fez isso? Se conseguir me explicar por que fez isso de repente, eu começo a gostar dele, porque, no sentido bem pragmático, deixar a toga para se introduzir nessa buraqueira posta nas palafitas do combate político é uma escolha ruim, a depender ou de um ideário sacrossanto na crença daquilo que vai encontrar com maior possibilidade de agir no sentido de beneficiar a humanidade brasileira, é uma forma. Acreditar, a crença. Eu creio que serei eficaz no exercício do combate político, é uma forma. Ou por vaidade pessoal, quem sabe, por uma egolatria, eu sou acentuadamente provido de capacitações que me tornam um semideus e por isso eu vou deixar a toga e vou partir para outro tipo de combate, um combate sangrento sim, mas vou partir, crendo em que serei vencedor. Eu acho que se Sérgio Moro for candidato a deputado federal, assemelhado deputado federal, parece que é o que lhe há de sobrar. Não sei, não fui olhar a ver se pode ser candidato a senador. E também não vou perder ou ganhar tempo buscando a solução para isso, se ele pode ou não ser candidato a senador. Se for candidato a senador, há de ser muito difícil. O combate. Se houver vaga para que ele possa candidatar-se a tal, como deputado, há de ter votação suficiente a suprir
esse período básico em que deixa a magistratura e passa ao exercício de outra profissão, a não ser que haja conseguido amealhar algum que lhe permita sustentar a família enquanto estiver nessa zona gridia, nessa zona cinzenta. Então, se o moço der uma explicação, eu deixei a magistratura porque quero me sacrificar em benefício da minha nação, eu sou capaz até de acreditar nele. Porque outro dia, antes de dormir, há uma zona nebulosa também, que eu fico meio paralisado, fabulando naquele semi-mortuário que antecipa a entrada do sono. Outro dia eu estava pensando, o que é ser um homem honesto? Quais são os parâmetros de honestidade que qualificam uma criatura como merecedora da credibilidade daqueles que estão nas proximidades ou mesmo em condições longínquas? E eu me perguntava, o que é ser um homem? E para que não se diga que sou preconceituoso, o que é um homem ou uma mulher honesto? Eu estou a preferir as boas regras da gramática, estou usando o masculino na alternativa ou. O que é um homem ou uma mulher honesto? Ou, se preferirem, o que são homens e mulheres honestos? Sempre o masculino a predominar gramaticalmente. As companheiras que perdoem essa necessidade de opção, que é uma opção dogmática. O que é um homem honesto? Eu vinha conversando com o meu motorista, que não é motorista, é um amigo mais moço, tem seus 50 anos, e eu vinha conversando com ele enquanto ele me conduzia, porque eu não guio mais, nem tenho mais carta. Já perdi a minha habilitação em razão do ultrapassamento do tempo e não submissão a outra experienciação perante os técnicos que diriam que eu não tenho ainda a possibilidade de obter a carteira de motorista novamente. Mas e me veio esta parte do território até chegar aqui e eu indaguei, o que é um homem honesto? A resposta mais prática é a seguinte, é aquele que paga suas contas. Então, quem paga suas contas e não tem o seu nome no serviço de proteção ao crédito é uma criatura honesta, mesmo que se comporte sacrilegamente em outras atividades paralelas. Não deve ser isto. O que é a honestidade? O plenamente íntegro no exercício da atividade humana é, obviamente, aquele provido de uma santidade tal que há de merecer um busto de bronze na Avenida Paulista antes mesmo de morrer. Alguém que se comporte plenamente de acordo com as exigências legislativas e com os padrões éticos adequados à convivência também provida de adequabilidade perante a comunidade.
Isto é ser honesto. E os padrões de natureza ética e os comportamentos que são legítimos ou legais, sim, mas que têm intuitos abstrusos ou intuitos fantasmagóricos perante os sensores maiores que o ser humano tem, que é um daqueles que Freud classificou naquela trinomia, que é famosa, ego, superego, id. O que é uma criatura honesta? E eu vou deixar de tentar equalizar um raciocínio mais profundo respeitante ao assunto ex-magistrado Sérgio Moro. Eu quero saber por que você deixou a toga e invadiu esse terreno que não é muito imaculado da política. Você parece um homem honesto, tem comportamento que é bem aceito na comunidade, creio eu. É um bom marido, um bom pai. Tem amigos? Era amigo de Dallagnol? Não o eram? Não eram amigos? Eram conhecidos apenas, trabalhavam juntos apenas por opção ideológica? Tinham ou têm ideologia assemelhada? Mas você me parece honesto. E dentro desta honestidade, de repente, a sua opção foi um pressuposto para largar a toga e se intrometer nessa estrada ruim, que é o panorama político a exigir que nós torçamos o nariz às vezes, porque a arte política, às vezes, ocasionalmente, começa a cheirar mal. Então, Sérgio Moro, você está agora nessa zona gridia, porque eu, aos meus 86 anos, ainda voto. Sou um votante ainda, um voto a mais. Quem sabe, para você, moço, que tem idade, quem sabe, inferior àquela do meu filho mais moço. Mas eu gostaria que você me explicasse por que largou a magistratura, dentro da qual você ia ou vinha vindo bem, embora a sua atividade como jurisdicultor, expressão difícil, dificílima. Você vinha bem como magistrado, seria desembargador federal, quem sabe seria ministro da Suprema Corte, nunca se sabe. Por que aceitou ser ministro de Bolsonaro? Conhecendo os antecedentes dele, agressivo, meio paralunático, uma criatura de intenções muito violentas, tocantes à comunidade dentro da qual ele exerce o seu projeto de vida. Por que aceitou? Porque o largou. Porque o largou depois de o ter aceito. Porque continua investindo na arte política, Sérgio Moro. Isto é muito complicado. Você é um noviço nessa atividade tétrica, em que Lula é pós-doutor, várias vezes submetido a provações e sobrevivendo. Se você explicar isso aí, e não vai explicar isso para mim, que sou um entre milhões e milhões de possíveis eleitores, um octogenário que mal e mal sabe tocar um pianinho de vez em quando,
e tecer considerações embaraçosas, admita-se, sobre os membros da comunidade politicamente postos dentro desta orografia das eleições que vem por aí. Se você me explicar, e você não vai perder tempo me explicando isto, e nem eu sou merecedor desse tipo de explicação, se você me explicar e vou auxiliá-lo, em princípio, eu acho que você é um homem honesto, posto ingenuamente dentro desta parafernália, dentro desta bacia de plástico velho da qual não consegue sair. Se você explicar a mim, Paulo Sérgio, por que você deixou a toga e aceitou o Ministério da Justiça do presidente Bolsonaro, de repente, eu simpatizo com você. Por enquanto, eu não gosto de você, eu não consigo gostar de você. E aos 86 anos, eu adquiri uma forma de transparência que é muito perigosa, porque eu, embora correndo o risco de mentir, eu já disse que não minto mais. Ao menos eu não minto sobre coisas e particularidades nas quais eu acredito como verdadeiras. Posso até estar a me enganar quanto à minha verdade, mas tenho a pretensão de não mentir mais, o que me transformou num animal perigoso. Hoje, aos 86 anos, eu sou um bicho perigoso, porque eu não tenho mais limites numa eventual discussão. Eu digo aquilo que me vem à memória ou à cabeça. Quem sabe isso tem aí ligação com esta música que eu acabei de tocar. Feias mortas, feias mortas, feias morte, folhas mortas. Ou, de repente, não são folhas mortas, há algumas rosas no meio do caminho. Então, você nem vai ver isso aí, porque a projeção desse site é um apequenamento dentro da provisão de visualizações necessárias para que cheguem a seu conhecimento. Mas, de repente, você aperta um botão e aparece este velho marinheiro da advocacia criminal perguntando: Sérgio Moro, por que você largou a toga e entrou na política, que é uma coisa suja? Quem disser que política tem limpeza da imaculabilidade está, assim, mentindo. Por que você fez isso? E porque é candidato. Para quê? Para sobreviver, não acredito nisso, não. Você deve ter um pé de meia pequeno, mas deve ter. Sua mulher deve ter segurado isso aí para você não se arrebentar nessa zona nebulosa que você se pôs. Por quê? Porque você acredita nisso. Então diga: eu saí, deixei a magistratura, fui ministro da Justiça desse homem porque eu acreditava poderia trazer alguma coisa boa para o meu Brasil. E vou ser candidato porque eu acredito ainda que posso trazer alguma coisa boa para a minha nação. Se você disser isso, ou se eu confiar nisso, eu voto em você, hein? Eu voto em você. Eu, Paulo Sérgio Leite Fernandes, voto em você, e abertamente. Mas se nós ficarmos nessa interjeição em que eu não consigo saber porque você deixou a magistratura, jogou a toga fora para entrar nesta coisa
terrivelmente complicada que é a ciência política no combate aberto com essa gente toda que é pós-graduada na mentira. Se você não explicar, eu vou continuar não gostando de você. E eu vou fechar outra vez com essa musiquinha. Feia morte, folhas mortas, porque pode haver alguma rosa no meio do caminho e pode continuar como está no cancioneiro francês. Et la nave va. Et la nave va.